Boa noite a todos. Vamos começar nosso encontro desta noite lembrando da promessa de Jesus que quando as trevas se fizessem mais densas, ele rogaria ao Pai e nos enviaria outro Consolador. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, nós temos o Consolador prometido, trazido por João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Em 3 de outubro de 1804, nasce Allan Kardec. E no dizer de Emmanuel, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora para abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. E tudo começou distante da Europa. Em 21 de março de 1948, nas paredes de madeira do barracão de John Fox, na aldeia de Hydesville, no condado de Wayne, perto de New York, começaram a soar pancadas incomodativas, perturbando o sono da família, toda ela protestante metodista. As meninas Kate, de 9 anos de idade, e Margaret, de 12, correram para o quarto dos pais assustadas com os golpes fortes nas paredes e teto de seu quarto. No dia 31 de março, a família Fox deitou-se mais cedo do que de costume, pois há 3 dias não conseguiam conciliar o sono. Foi severamente recomendado às crianças, agora dormindo no quarto dos pais, que não se referissem aos tais ruídos, mesmo que elas ouvissem. Nada, porém, obstou a que pouco depois as pancadas voltassem, tornando-se às vezes em verdadeiros estrondos que faziam tremer até os móveis do quarto. As meninas assentaram-se na cama e o Sr. John Fox resolveu dar uma busca completa pelo interior e pelo exterior da pequena vivenda, mas nada encontraram que explicasse aquele mistério. Kate, a filha mais jovem do casal, muito viva e já um tanto acostumada ao fenômeno, pôs-se em dado momento a imitar as pancadas, batendo com seus dedos sobre um móvel, enquanto exclamava em direção ao ponto onde os ruídos eram mais constantes. Vamos, pé rachado, pé fendido, pé de bode. Ela usou uma expressão achando que estava se referindo ao demônio. Faço o que eu faço. Prontamente as pancadas do desconhecido se fizeram ouvir em igual número e pararam quando a menina também parava. Margaret, brincando, disse: agora faço o mesmo que eu. Conte 1, 2, 3, 4 e ao mesmo tempo dava pequenas pancadas com os dedos. Foi-lhe perfeitamente satisfeito esse pedido, deixando a todos estupefatos e medrosos. Naquela mesma noite, várias perguntas foram feitas pelos donos da humilde casa e por alguns dos inúmeros vizinhos ali chamados, obtendo-se sempre por meio de certo número de pancadas as respostas exatas às questões formuladas. O comunicante invisível forneceu ainda a sua história. Foi um vendedor ambulante que antigos moradores daquela casa assassinaram havia 5 anos, para furtar-lhe o dinheiro que trazia. As pancadas continuavam, tendo-as testemunhado várias centenas de curiosos. A pouco e pouco foram estabelecendo uma convenção para receberem respostas mais detalhadas às perguntas que se faziam aos autores invisíveis. Convencionou-se um alfabeto em que cada letra representaria determinado número de batidas.
o A seria uma, o B seria duas e o C 3, assim por diante. As meninas Fox viajaram e também em outras casas onde se hospedavam ouviam-se as tais pancadas. Travavam-se novas conversações com os espíritos, processando-se ainda outros fenômenos interessantíssimos. Notou-se que possuíam elas uma faculdade especial e pouco depois se observou que outras pessoas eram dotadas de semelhantes faculdades. Ao contato de suas mãos, uma mesa se levantava, dava pancadas com os pés e essas pancadas respondiam com inteligência a perguntas. Surgiu então a época das mesas girantes, que se tornou epidemia no mundo. O barracão de John Fox envelheceu e desmoronou em parte, esquecido de todos, visto que surgiram fenômenos muito mais expressivos, até que passado meio século, alguns escolares da aldeia, brincando no local da ruína do barracão, notaram que havia caído parte de uma parede interna, junto do alicerce, deixando visível um esqueleto humano quase inteiro em um baú de ferro, o que confirmou a declaração do espírito, que disse ter sido enterrado ali naquela casa. O corpo, na época, foi muito procurado, mas achou-se apenas alguns ossos, que devem ter sido esquecidos quando os donos da casa resolveram escondê-lo melhor. O fato é que em 1853, a Europa inteira tinha as atenções gerais convergidas para o fenômeno das chamadas mesas girantes e dançantes. Tornaram-se a diversão da moda nos mais diferentes locais. A conversa, tanto nos elegantes boulevards quanto nos faubourgs mais humildes, discorria sobre as mesas girantes e falantes. Tanto nos grandes salões, nas mais humildes mansardas, em Londres, em Paris, em New York, em São Petersburgo, se viam pessoas gravemente assentadas em torno de uma mesa vazia. Em Paris de 1853, principalmente, a recreação mais palpitante, a mais original, era das mesas girantes. É nesse cenário que chegam essas notícias ao professor Rivaio. E temos ele mesmo a nos dizer como isso se deu. Foi em 1854, pela primeira vez, que ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. E Kardec, ainda professor Rivaio, responde: é com efeito muito singular, respondi. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça. Nós trouxemos hoje do livro Divaldo Responde, volume 1, que fala sobre os anjos da guarda. São várias perguntas que são feitas a ele. Uma primeira: o espírito reconhece os anjos da guarda? A resposta: sem sombra de dúvidas. Todos nós reencarnamos-nos sob a proteção de uma entidade superior, vulgarmente conhecida pela tradição como sendo o nosso anjo da guarda. Na linguagem espírita, naturalmente, denominamos como sendo o nosso guia espiritual. Trata-se de um espírito nobre que nos inspira desde antes do berço e que durante a nossa existência nos acompanha,
ensejando-nos na condição de um mestre, de um orientador, de um benfeitor, a oportunidade do nosso desenvolvimento intelecto e moral. Então ele nos diz aqui que de fato todos nós, desde o momento em que nós nascemos, nós temos ali um espírito que nos acompanha, que nos fortalece. Não necessariamente é um espírito de altíssima elevação espiritual, não é nenhum espírito que tenha perfeição, mas ele precisa ser no mínimo melhor do que nós, né? Senão seria ali, usando uma expressão, né, que cegos conduzindo cegos, ou seja, para que nos oriente, para que nos intua, ele tem que ser mais elevado do que nós. E para esses espíritos, como o Livro dos Espíritos nos diz, que essa amparo, essa proteção, ela pode se estender por uma ou por muitas outras vidas. Então, para eles é um exercício, né, de caridade, um exercício pode ser ali um prazer, pode ser uma missão, pode ser uma tarefa, né? Porque esses espíritos, eles têm que saber muito bem ali até que ponto vai ali a ajuda e até que ponto eles não devem interferir no nosso livre-arbítrio. Então isso exige deles naturalmente muito estudo, muito cuidado, para que saiba ali essa linha divisória entre até que ponto eles podem nos amparar, nos intuir, né, nos estimular, mas sempre deixando a cada um de nós ali, em última instância, a responsabilidade e também o mérito sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. Uma outra pergunta: esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ele está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? Ele está o tempo todo ao nosso lado? Não necessariamente, né? Não necessariamente ele está o tempo todo. Invariavelmente, esses espíritos abençoados pela evolução permanecem em verdadeiros núcleos de atividade transcendental e sempre, quando necessário, apresentam-se ou acorrem em defesa e em proteção dos seus beneficiários, não se tornando necessário que sempre estejam ao lado como se fossem capatazes, porquanto os espíritos, principalmente os nobres, movimentam-se com velocidade superior à da luz, pois que através do pensamento. Ou seja, se a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, imagina a velocidade com que esses espíritos eles podem se transportar, porque se transportam com a velocidade do pensamento, e a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz. Sempre que se faça necessário a sua presença, eis que eles se apresentam com tranquilidade. Embora sejam do nosso benfeitor espiritual, realiza outras tarefas, podendo concomitantemente, ou seja, podendo ao mesmo tempo ser mentor de outros indivíduos ou até mesmo de outros grupos de indivíduos. Então os espíritos, sempre que necessário, esses espíritos estarão ali ao nosso lado, eles estarão nos auxiliando, mas eles podem ali se dedicar também a outras atividades, né? Mas o Livro dos Espíritos diz que quando há uma necessidade de um deslocamento mais prolongado, eles podem colocar um outro espírito ali para que nos possa ajudar, né? Mas é tamanha ali a facilidade que eles se deslocam que em fração de segundos eles estariam ali ao nosso lado também, se necessário. Mas, reforçando, um outro espírito poderia eventualmente auxiliar nesse processo de auxílio, de proteção a nós, né? Porque esse espírito que nos auxilia, ele pode ali ser encarregado para uma outra tarefa, para uma outra atividade, né, que talvez urgentemente se faça necessária, né? Então, eles nos amparam, mas eles podem também se dedicar ali a alguma outra atividade. Proteção de forma ostensiva. Por que eles não fazem essa proteção de uma forma mais ostensiva, que nós pudéssemos perceber mais a presença desses espíritos protetores? Ou seja, porque essa presença não é tão intensa
a ponto de percebermos com mais intensidade, com mais frequência, com mais clareza a presença desses espíritos? A resposta: eles o fazem sim. Ocorre que nós não sintonizamos com essa presença. Aí está o sol abençoado ajudando-nos, e um grande número de pessoas, sem nenhum motivo, evita-lhes receber os raios benéficos que tanto ajudam a fixação das vitaminas e o desenvolvimento orgânico. Então ele compara esse benefício ali do amparo de um espírito protetor ao sol. O sol, que é um recurso bendito, tão valioso, e que muitas vezes aqui na Terra nós desprezamos os benefícios do sol, como ele fala, que nos ajudam na fixação de vitaminas e o desenvolvimento do corpo humano. Os guias espirituais nos ajudam, mas nós estamos mergulhados na matéria grosseira e nem sempre nos encontramos em sintonia com eles. Mesmo quando deixamos de atender às suas instruções, às orientações, às inspirações, ao código de ética moral que vige, que rege em todo o universo, e nos afastamos da trilha do bem, eles permanecem ajudando-nos sem enfado. Se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva, iria prejudicar-nos o livre-arbítrio, diminuindo a nossa capacidade, a nossa própria capacidade de discernir, ao tempo em que perderíamos o contato com a realidade e deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas. Como excelentes mestres, eles nos auxiliam, mas deixam que realizemos as tarefas sem imposições para que o mérito seja nosso. Então vejam que eles nos amparam, que eles nos auxiliam, nos intuem, mas não é mais ostensiva, não é tão intensa, para que nós tenhamos a liberdade, que nós tenhamos o discernimento próprio, que nós não renunciemos ao esforço, à conquista própria. Porque quantas vezes todos nós gostaríamos que os espíritos fizessem por nós aquilo que nos cabem, que decidissem por nós, que nos dessem todas as respostas. No entanto, ali na sabedoria das leis de Deus, eles não podem e nem devem fazer isso, porque isso seria tirar ali o próprio esforço. Nós nos acomodaríamos como aquela criança que o pai repetidamente fizesse as lições de casa para ela, fizesse ali os deveres de casa, fizesse a prova. Seria uma criança que não cresceria, que não teria autonomia, seria um adulto profundamente inseguro, já que durante a infância sempre teve ali os pais que fizeram tudo o que competia a ele. Então, para o nosso próprio bem, todos nós temos as nossas buscas, as nossas lutas, as nossas angústias pelo melhor caminho. Temos aí todo um amparo, as intuições, o auxílio do Espírito Protetor, os livros que nos ajudam, o Evangelho, mas é dentro de cada um de nós que as respostas elas se solidificam, porque não basta o conhecimento, é preciso sentir, é preciso acreditar, é preciso tomar ali as próprias decisões. Então eles nos ajudam, mas eles não fazem aquilo que nos cabe. Aliás, ninguém no mundo, nós podemos procurar em todos os lugares alguém que traga ali uma solução miraculosa, mágica, e não vamos encontrar porque depende da nossa conquista, do nosso esforço. E eles dizem aqui claramente também que nós estamos de tal maneira mergulhados na matéria, preocupados com a nossa vida material, que nós temos a dificuldade desse intercâmbio, desse contato maior, da clareza dessa assistência que se faça tão presente. Por isso é que é tão importante ali a prece, a reflexão, a meditação, para que nós possamos sentir de uma maneira mais intensa esse amparo. Há aquela frase que é bem interessante que diz que quando nós fazemos uma prece, nós estamos conversando com Deus. Mas quando nós paramos para refletir, para meditar, nós estamos nos preparando para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então, trazendo para esse contexto do Espírito Protetor, nós pedimos tanto, mas será que temos tido ali a serenidade mínima necessária
para ouvirmos aquilo que eles têm a nos dizer, né? Então, estejamos ali um pouco mais serenos no nosso dia a dia, né? Nos ligando ali a Deus, aos espíritos protetores através da prece, da reflexão, que aí nós teremos mais condições de percebermos esse amparo e essa assistência que se faz ali presente. Uma outra pergunta. Quais as características, os predicados, os requisitos para um espírito receber a tarefa de ser um anjo da guarda? Ele tem que ser um santo? De maneira nenhuma, porque a santificação na terra pela tradição é sempre outorgada por uma entidade religiosa, mas o espírito pode ser um indivíduo santificado pelo bem, pode até mesmo não ter tido uma religião definida, havendo sido a sua religião do amor, da solidariedade e da beneficência. Então vejam que não necessariamente um espírito mais preparado, ele tenha que ter tido uma religião aqui na Terra, porque o mais importante, como ele nos fala aqui, é a religião do amor, da solidariedade e da beneficência. A gente lembra que André Luiz fala no prefácio de um dos livros que precisamos mais de espiritualidade, né? Ou seja, nós podemos não ter ali uma religião, mas termos a religiosidade, que é a atitude, que é o pensamento no bem, né? Que é mais importante do que levantar a bandeira, que é dessa ou daquela religião. Mas o que nos retrata de fato é aquilo que nós fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, né? Quando nos recordamos dos grandes construtores da humanidade, o que mais nos importa? A sua religião ou aquilo que fizeram para que o progresso se estabelecesse na Terra? Quando nos recordamos, por exemplo, de Pasteur, trabalhando para liberar-nos da raiva, né? Aqui a raiva da doença provocada pelo animal. Então, quando nos recordamos, por exemplo, de Pasteur, trabalhando para liberar-nos da raiva, desde o animal até a criatura humana, apresentando-nos o soro antirrábico, será importante saber qual foi a sua denominação religiosa? Mesmo que não a tivesse, a sua religião foi a solidariedade humana. Qual a religião que Jesus pregou? O amor, como sendo a base para a felicidade humana. Então, esses indivíduos não necessitam da auréola de santificação emprestada pelas criaturas, muitas vezes sem que a sua vida haja correspondido a essa gratificação. Mas aqueles que se santificaram pelo bem, pela caridade, pelo devotamento, são esses os guias espirituais das criaturas humanas. Então ele reforça que esses espíritos protetores não necessariamente são espíritos de uma evolução muito grande, não são perfeitos, não são santos, mas são aqueles que procuram o bem, a caridade, o devotamento, né? E há quantas pessoas que passam pela Terra, muitas vezes de uma maneira discreta, silenciosa, né? Alguns até que talvez passaram pela nossa vida, no entanto passam anônimas, né? Discretas, silenciosas, no entanto são criaturas ali que têm a doação, que têm um amor ao outro, como ali marca das suas atitudes. E às vezes a gente só percebe isso quando essas pessoas partem, né? Quando a gente vê ali a renúncia, o quanto amaram, o quanto se dedicaram, sem queixas, sem lamúrias, sem lamentações, sem cobrar do outro receber aquele amor que essas pessoas doaram. Então, não é necessário que ninguém seja um santo para ser o protetor de alguém, mas que esteja nessa busca, nessa prática do bem. Como diz Kardec, falando sobre os espíritas, que reconhece o seu verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Então, não é ali nenhum símbolo de perfeição, mas aquele que luta para dominar as suas más tendências. Nós vamos encerrando por aqui em função do tempo, podemos continuar na próxima semana sobre esse ponto. Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, ao nosso Espírito Protetor e pedindo que Ele nos abençoe
hoje, nos dias que se seguirão, nos ajudando na força, na fé, na confiança, na certeza de que jamais estamos sozinhos. Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos com toda a atenção e nos envia esses espíritos mensageiros que nos auxiliam, que nos amparam. Que estejamos mais atentos, com o nosso pensamento mais sereno, cultivando a prece, para percebermos de uma maneira mais intensa essa ajuda sempre presente. Pai nosso que estais nos céus, está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.